Fala pessoal, tudo bem? Então vamos começar mais uma aula aqui sobre fundamentos de computação em nuvem, né? Agora a gente vai focar um pouquinho nas soluções da Microsoft, o Azure, né? E nessa aula especificamente nós vamos ter uma parte prática no segundo momento, tá? Que é mostrando a questão de resource groups, subscriptions e geração de máquinas virtuais também, tá certo? E eu vou iniciar com alguns conceitos básicos aí que a gente vai ter em relação à computação em nuvem, tá? Uma das coisas que a gente tem, né, que a gente gosta de sempre iniciar, né, para que possa motivar o usuário a migrar o seu serviço para as nuvens, são as vantagens, né, que a gente vai ter quando a gente utiliza esse tipo de recurso. Então, a primeira coisa é a questão da alta disponibilidade, né? A gente vai mostrar, para que vocês tenham ideia, como que é dividida essas redes, né? Então, elas têm distribuição geográficas, né? Então, tem uma questão de alta disponibilidade, ou seja, o serviço ele vai estar sempre, de acordo com as configurações que você adotar, ele vai estar sempre disponível, né? Em mais de uma região, em mais de um data center, né? De acordo com o plano, de acordo com o projeto que você estabelecer, né? A outra questão interessante também é a escalabilidade. Essa questão da escalabilidade é muito interessante para questões sazonais, né? Imagina períodos que você tem uma alta demanda dos seus servidores, por exemplo, Black Friday, né? Se você tem um serviço de e-commerce aí, onde você tem um aumento muito grande do número de usuários conectados aí aos seus serviços, né? Então, quando você utiliza a computação em nuvem, você tem a opção de ter uma escalabilidade vertical ou horizontal. O que isso quer dizer, né? Você pode ter a opção, né, de aumentar os recursos do seu servidor que está rodando, da sua máquina virtual, da sua VM ou qualquer outro recurso, né? Fisicamente, vamos dizer assim, né? Aumentar memória, questões de processamento. Ou você pode também ter uma escalabilidade que te permite aumentar, por exemplo, o número de nós, né? Outro ponto interessante também é a questão da agilidade, né? A agilidade para você colocar e deixar disponível os seus serviços, né? Então, isso é muito interessante. Tem também a questão de disaster recovery, que é questão de você ter questão de redundância, né, questão de cobertura em relação a problemas que você poderia ter uma locação física, né, então você tem essas garantias, e principalmente, né, uma outra característica que passa a ser muito interessante é você pagar pelo que você efetivamente usa, né, aí vale um adendo, né, que você quando vai fazer a migração do seu serviço para a nuvem, obviamente você não vai pegar todo o recurso que você tem no seu data center e transferir para a nuvem, né, você vai fazendo os testes, né, colocando esses recursos, vendo efetivamente qual que é a sua demanda, para aí depois, né, efetivamente ou aumentar ou reduzir esses recursos, né. Então a gente tem, dentro ainda dessa parte de conceitos, né, a gente tem alguns modelos de nuvem, né, modelos de serviços de nuvem que são oferecidos, né, uma sopa de letrinhas aí, né, a gente tem o IaaS, o PaaS e o SaaS, né. O IaaS é a infraestrutura como serviço, né, vocês podem observar, quando eu estou trabalhando com a infraestrutura como serviço, a gente tem a preocupação somente com o sistema operacional acima, né? Então a gente vai preocupar com o sistema operacional, o tipo de middleware que a gente vai utilizar, os dados e a aplicação em si, né? A toda a parte de gerenciamento do hardware, né? A virtualização, o servidor, o storage que vai ser utilizado fica por conta da Microsoft, né? A plataforma como serviço, o PaaS, né? A gente não tem mais essa preocupação lá que a gente teria lá com o sistema operacional, escolher qual tipo de servidor, enfim, né, o que a gente iria utilizar para o serviço, né? A gente só tem a preocupação com o dado e a aplicação. Um exemplo disso seria um banco de dados, vamos dizer assim, se você utilizar. E o SaaS, né, você não tem nem essa preocupação com a aplicação. Você utiliza o recurso direto lá dentro do gerenciamento, todo o gerenciamento fica por conta da Microsoft, né? Um exemplo disso seria aplicações de machine learning, algumas coisas assim do tipo, né? Até o Office 365 encaixa dentro desse modelo aí, tá certo? Eu gosto de fazer um paralelo para
vocês entenderem, né, essa metodologia, o gordinho aqui adora churrasco, né? Então, uma coisa que eu gosto no churrasco, além da picanha e a cerveja, é o pãozinho de alho, né? Então, se a gente fosse fazer esse paralelo aí, né? Se a gente traz, né, um ambiente on-premise, que é onde que a gente é responsável por tudo, né? Desde a montagem da rede, dos servidores, do storage, né, na escolha do sistema operacional até chegar à camada de aplicação, seria, a grosso modo, aí, né, a questão do pão de alho, né? Se eu fosse fazer um pão de alho para o meu churrasco, eu teria que ir no supermercado, escolher a farinha de trigo, e escolher o sal, os temperos que eu iria utilizar no pão de alho e tudo mais. Depois eu teria que montar o pão de alho, além de passar a maionese, enfim, fazer todos os detalhes até levar na brasa para finalmente comer o pão de alho lá no meu churrasco. Então, no on-prime é desse que você está envolvido em todo o processo, né? Se eu optasse aí para uma solução de pão de alho aí, e as, né, seria um pouco mais simples, né? Eu já iria na padaria, compraria o pão pronto, né? Compraria a maionese pronta, o queijo, a mussarela, enfim, né? Só teria a obrigação lá de fazer esse tempero aí, colocar para assar e depois comer, né? Já no Paz aí, né? A gente já compra o pão de alho já todo temperado, tudo prontinho para assar, a gente vai colocar na churrasqueira e assar, né? E se a gente fosse comer um pão de alho e utilizando o serviço SAS aí, seria a grosso modo se a gente fosse na churrascaria e já pedisse qual tipo de pão de alho que a gente quer, qual que é o recheio que você vai querer, enfim. É um exemplo aí para tentar mostrar esses conceitos aí para vocês, tá certo? Não pode ter ficado bom, mas enfim, tentei ser didático aí para ilustrar para vocês essas questões de serviços aí, tá? E, quando você vai, então, utilizar esses serviços dentro da Microsoft, né, você vai ter aí, né, a opção, é o que a gente está recomendando para vocês aí, nesse primeiro momento, fazer a inscrição lá e você vai ter os serviços gratuitos durante os 12 meses, né? Além desse serviço gratuito, você ainda tem $12 adicionais, né, para você gastar durante um mês, tá? E você tem outros serviços que são sempre gratuitos, tá? Nos próximos slides a gente vai mostrar algumas coisas aí, igual exemplo de funções e tudo mais. E você tem outra forma, que é o pago conforme o uso, né? Conforme você utilizar, você vai pagar por aquele serviço. Então, inicialmente, você criou uma conta aí adicional e tudo mais, você vai visualizar aí, né, que você pode ter lá, né, máquinas virtuais, 750 horas disponíveis, né, sejam Windows ou Linux. Aí tem uma observação aí que elas têm que ter uma instância B1, né, é o tipo de configuração dessa máquina, né, banco de dados, aí vai ter a quantidade de armazenamento que você ter, a quantidade de requisições, enfim, né, são alguns serviços que você vai conseguir visualizar, né, mais claramente lá dentro da, da página lá do portal da Microsoft, da Azure, né? Em relação à infraestrutura, a gente falou lá da questão, né, da disponibilidade dos serviços, né, muito se deve por causa dessas características aí, né? Quando a gente olha para a infraestrutura, a gente vai ver que tem mais de 200 data centers físicos, né? Esses data centers físicos são alocados por regiões e dentro dessas regiões você tem as zonas de disponibilidade. Normalmente essas zonas de disponibilidade são formadas por mais de um data center, né? Igual no nosso exemplo aqui, a gente colocou, para não aparecer a imagem, mas, por exemplo, em São Paulo. Em São Paulo, a gente tem um data center lá que possui, tem uma zona de disponibilidade que possui lá 3 data centers, tá certo? Além dessas questões, né, então a tela inicial, depois que você faz o cadastro, né, depois que você cria a sua conta, você vai ter aí o portal de acesso, tá? Depois da autenticação. Uma das primeiras coisas que você deve fazer é criar uma conta de armazenamento, tá? Eu vou mostrar esse detalhar aí para vocês aí, como que a gente faz. Eu vou mostrar também outras questões, por exemplo, lá em relação da utilização do Cloud Shell, né, que é a linha de comando também que a gente pode utilizar dentro do portal, né, para ilustrar para vocês e para vocês terem uma visão mais completa aí, tá certo? Então é isso, né? Então vamos criar a conta aí, tá? Fazer o nosso cadastro. Depois a gente vai criar esse armazenamento no Cloud Shell automático, tá? Quando você vai utilizar o Cloud Shell, você pode utilizar de acordo aí com a sua
de acordo assim, com a sua facilidade, né, de utilização de ferramentas. Você pode utilizar, por exemplo, o Bash ou o PowerShell, enfim, né. Outro recurso que a gente tem interessante, que eu acabei não falando também, foi a questão do Marketplace. Eu vou dar uma passada também, que são alguns recursos que já tem prontos, soluções prontas que você encontra lá dentro do portal, naquela página inicial. Enfim, antes da gente passar para a prática, né, eu quero estabelecer aqui alguns conceitos para que vocês entendam como vai ser organizado a parte prática, né. Então, inicialmente, né, quando você cria a sua conta e tudo mais, você tem os subscriptions. O que são esses subscriptions, ou assinaturas, né? É uma forma de como você pode organizar, por exemplo, os seus clientes dentro do portal. Né? É uma forma de você organizar. E essa característica é muito interessante porque com a mesma conta você pode ter várias assinaturas. Né? Isso vai facilitar muito a questão de controle que você vai ter, né, de quanto foi gasto em cada um dos recursos, enfim. Eu vou mostrar para vocês lá qual que seria a ideia dessas assinaturas também. Né? Como você pode criar, enfim. Outra questão também que a gente tem, né, abaixo lá das subscriptions, você tem os resource groups, ou os grupos de recursos. Né? Isso aí facilita muito, principalmente aqui no que a gente vai mostrar para vocês, que é você agrupar determinados recursos, né, a um determinado grupo. Né? Isso facilita, principalmente na prática que a gente vai fazer, que quando você deletar, por exemplo, um grupo de recursos aqui, automaticamente você deleta todos os serviços que estão abaixo. Né? Então, de uma maneira geral, né, essa visualização, né, a figura ao lado aí no canto direito, vocês vão visualizar aí, você tem, né, a sua conta, aí abaixo dela você tem assinaturas, que você pode gerar várias, e dentro das assinaturas a gente tem então os grupos de recursos. E esses grupos de recursos são vinculados aos recursos propriamente ditos, né? Pode ser as máquinas virtuais, pode ser uma aplicação de banco de dados, né? Enfim, pode ser várias questões aí efetivamente de recursos que você vai utilizar dentro da nuvem. Né? Então, isso facilita muito a questão do gerenciamento aqui. Então, sempre a gente vai estar vinculando a um grupo de recursos. Tá? E a gente vai focar agora na prática, né, da questão das VMs. Né? Eu vou só ressaltar alguns detalhes aqui, né, que quando você está criando uma VM, você tem 3 opções, né, tipo de geração, né, quando você vai gerar. Então, você está dentro do planejamento, né, que você vai utilizar, por exemplo, sei lá, 10 instâncias, né, durante um período tal, né, no período X, então talvez seria interessante, em vez de você adotar um plano de pagamento que seria pago pelo uso, você reservar essas 10 instâncias durante um período lá de 3 anos, por exemplo, que seria o período lá de projeto. Então isso aqui tem uma redução drástica do recurso que você vai utilizar, né, do preço. Né? Outra questão também que facilita muito e reduz bastante o custo, né, principalmente quando você está trabalhando em projetos de teste, né, não efetivamente em produção, é você utilizar VMs que utilizam spots. O que seriam isso? Né? Você vai pegar capacidade ociosa que tem dentro da Azure, né, e utilizar isso durante um determinado tempo, enfim. Mas só que tem um detalhe, né? Isso pode ser interrompido a qualquer momento, tá certo? Então, o custo reduz muito tempo. Então, você seleciona lá uma VM utilizando essa questão de spots, né? Pode ser que daqui a 2, 3 dias você receba um e-mail te notificando que que aquela instância sua ela vai ser deletada, tá certo? Bom, mediante todas essas discussões, né, são muitos detalhes, são muitos serviços, né? A gente tem serviço de container, IA, internet das coisas, questão de banco de dados, né, que é bem abrangente, enfim, detalhes de segurança, até mesmo a parte de redes, né, vai ficar para uma próxima aula. E agora a gente vai fazer uma demonstração básica de tudo que eu falei aqui. Beleza, pessoal? Vamos então partindo para a prática aqui. Grande abraço. Bom, pessoal, então, dando sequência aqui, né, às nossas discussões, aos conceitos iniciais que a gente falou anteriormente, né, então a gente tem aqui o portal, né, onde a gente vai conseguir cadastrar os nossos serviços, fazer as configurações e tudo mais, né. Uma das questões que a gente levantou, né, foi a questão do Marketplace. Então, você pode vir cá, ó, e pesquisar sobre ele, o Marketplace. Ele vai permitir vocês já utilizarem, né, soluções
já prontas, né? Por exemplo, vamos pegar aqui alguns produtos e serviços já disponibilizados e configurados inicialmente, né? Tipo o WordPress, né? Vou fazer um teste aqui, né? O WordPress. Então você vai pegar aqui a versão do WordPress no Linux, né? E tudo mais, de acordo com a pesquisa, que ele já está configurado e você só criar, né? Que ele vai gerar todas as instâncias, tudo que você precisa para esse serviço em si, né? Então essa é uma característica bacana aí de uma ferramenta que a gente tem, que é o Marketplace, né? Outro detalhe que a gente tem aqui também, né? E eu reforcei isso com vocês nas discussões, é o Cloud Shell, né? Através do Cloud Shell aqui, vou abrir aqui, né? Ele vai possibilitar vocês fazerem, realizarem, né? Operações, configurações através de linha de comando, tá? Isso é bem interessante porque vai te permitir, né, fazer configurações localmente aí na sua máquina, instalando, por exemplo, um plugin aí no seu VS Code, enfim, utilizando algumas ferramentas paralelas aí, que vai permitir você gerar, né, criar uma VM, criar um grupo de recursos, tudo localmente aí, enfim, vários serviços você pode gerenciar localmente aí. Ele tem a opção de ser o Bash ou o PowerShell, né? No meu caso aqui eu utilizo o Bash porque eu estou mais familiarizado, tá certo? Inicialmente, né, quando você clicar aí, na primeira vez que você clicar aí nesse Cloud Shell, ele vai gerar para você um storage, né, para armazenamento, né? No meu caso aqui já tinha sido criado, né, que eu já tinha acessado essa conta anteriormente, então ele já criou. Então no primeiro acesso do Cloud Shell, ele gera esse storage normalmente aí para vocês, tá certo? Outra questão que a gente falou também foi a questão das assinaturas, né, dos subscriptions, né? Então, se você entrar aqui, né, você vai ver que você já tem uma assinatura padrão, né, que é a assinatura que quando você criou a conta, e você tem a opção de colocar novas assinaturas aqui, né? Isso aí vai facilitar, se você lembrar lá da teoria, para gerenciamento, né, vamos dizer assim, de controle de custos com determinados projetos e tudo mais, né? Então você consegue separar os seus projetos, né, separar as equipes, enfim, através dessas assinaturas aí que você tem, né? Então aqui você entrando na assinatura, né, você consegue fazer uma análise detalhada dos custos que você teve e tudo mais, né? Então ele vai gerar essas análises, né, enfim, de acordo com o tipo de armazenamento que você está utilizando, de acordo com as VMs que foram alocadas, né? Enfim, de acordo com o que você gastou ao longo do tempo aí, tá certo? Dos seus serviços, né? A outra questão também que você tem um recurso interessante que pode servir para vocês aí é referente aos alertas de custos, né? Então você pode, por exemplo, lá se você tem um projeto que tem um limite lá de gasto lá de $150, né, ou um teste que você vai fazer, você pode colocar um alerta, né, que quando ele atingir 80% desse valor, você vai receber um e-mail, enfim, para desabilitar um serviço, enfim, modificar alguma configuração para que o seu projeto fique dentro do custo que você estipulou inicialmente, tá? Então, além das assinaturas, né, a gente também vai ter os grupos de recursos. Se vocês lembrarem lá na teoria, a gente comentou, né, que abaixo das assinaturas a gente tem os grupos de recursos. Então você cria um grupo de recursos, né? Então vamos criar um grupo de recursos aqui de teste, né? Vamos criar um novo grupo, vamos utilizar a assinatura padrão que a gente colocou ali e vamos colocar como exemplo portal, né? Vamos colocar como exemplo portal. Então aí tem região, você manda criar esse recurso, né? Obviamente que todos os recursos, esse grupo de recursos, né? Obviamente que todos os recursos que você utilizar vai estar dentro dessa mesma localização, né? E vinculado a esse grupo de recursos, né? Então você pode vincar, né? Vamos pegar aqui, vamos criar um armazenamento, um storage, né? Então vamos pegar aqui armazenamento, contas de gerenciar contas de armazenamento, né? Vamos criar uma aqui também, né? Só para ilustrar aqui para vocês, né? Então, olha só, então ele aparece aqui, né, a minha assinatura, vamos criar uma conta dentro do grupo de recursos, né, exemplo, portal, por exemplo, vamos chamar aqui essa conta de armazenamento como armazenamento portal, tá? Vamos colocar um nome aleatório aqui, ok? Ele vai, automaticamente, ele pegou a mesma região, o padrão que existe de armazenamento, depois a gente vai detalhar. Você tem os esquemas de redundância para esses armazenamentos, né? Vai diferenciar, por exemplo, ele pode fazer a redundância em áreas de data centers diferentes, então
que isso quer dizer? Vamos supor que você precisa de uma alta disponibilidade dos seus serviços e tudo mais. Então, a UERJ vai trabalhar, por exemplo, com um sistema de pares, né, regiões pares. Então, você vai ter uma replicação dos seus dados em uma determinada região X e na região Y também esses dados são replicados, além de estarem replicados dentro dos data centers, tá certo? Enfim, de acordo, isso aqui depois é um assunto na hora que a gente estiver estudando especificamente esses detalhes aqui, tá? De armazenamento, de redundância, enfim. Né? Então, você vai lá, né, cria sua conta, vamos deixar aqui tudo padrão, né? Ok? Vamos examinar, ele vai habilitar o botão de criar, ok? Vamos criar a nossa conta de armazenamento, tá? Essa conta de armazenamento, automaticamente, ela vai ser adicionada quando a gente terminar aqui a nossa implementação, a implementação dessa conta, quando acabar de gerar, ela vai ser automaticamente criada dentro do recurso que a gente criou anteriormente, tá certo? Então, foi gerada aqui o nosso recurso, né, nossa conta de armazenamento. Observe que ele está dentro, então, do grupo de recursos que a gente especificou, né, que é o exemplo portal. E essa questão dos recursos são bem interessantes, porque uma vez que a gente deleta esse recurso, automaticamente tudo que está vinculado, todos os recursos que estão vinculados a ele, automaticamente são deletados também, né? Vamos abrir aqui, né? Você vai ver aqui, ó, que a conta de armazenamento tem alguns detalhes dela aqui, onde que ela está sendo configurada, o tipo de replicação que existe, enfim, o tipo de padrão que foi adotado, enfim. Mas principalmente que ela está vinculada, se você verificar, ao nosso grupo de serviços, né, o grupo de recursos que a gente criou, que é o exemplo portal, né? Então, para ilustrar isso tudo, né, a gente pode vir aqui no grupo de recursos, né, que a gente está querendo dizer que se eu mandar excluir esse grupo de recursos, né, então vamos vir aqui mandar excluir o grupo de recursos, você vai ver, vamos digitar o nome dele aqui, né, que é exemplo portal, para confirmar a exclusão do grupo. Você vai ver que todos os recursos que estão vinculados a ele automaticamente serão excluídos também. Então, isso é bem interessante, né? Eu recomendo fortemente você utilizar essas questões do grupo de recursos, principalmente para você conseguir aí controlar os seus custos e tudo mais, né? Terminou de fazer uma prática, né? Então, para não gerar custos adicionais, você ir lá e deletar o grupo de recursos que você criou para aquela prática em específico, tá certo? Então, são alguns detalhes aí que é interessante você seguirem. Outro detalhe também que é interessante, que você pode ter dificuldade aí, que é talvez no seu primeiro acesso, é referente, né, à configuração, né, o grupo de recursos está sendo excluído, em relação ao tipo de suporte. Então, ele vai te pedir uma atualização de conta lá, tá certo? Então, fique atento aos alertas que vão aparecer aqui para você atualizar o tipo de suporte que você vai aderir, né? Basicamente, são 4 tipos de suporte que vai oferecer, né? O básico, o de desenvolvimento, o padrão e o profissional, né? Obviamente, a gente vai optar pelo padrão básico, que esse padrão básico ele não tem custo adicional em relação ao suporte, beleza? Depois de um tempinho aí, então foi concluída então a exclusão, né, do nosso grupo de recursos. Se a gente vir aqui no grupo de recursos, você vai ver que ele foi deletado, né? Se a gente for na parte de contas de armazenamento, a conta que a gente tinha criado automaticamente foi excluída uma vez que a gente excluiu o nosso grupo de recursos, né? Outra questão interessante também é a utilização do Cloud Shell, né? Então, vou listar aqui para vocês aqui alguns exemplos, né, que a gente pode gerar esses recursos utilizando o Cloud Shell, né? Então, deixa eu aumentar aqui só para facilitar a visualização de vocês aí, tá? Vamos lá. No caso aqui, eu estou utilizando aqui o Bash, né, por questão de facilidade, né, de ter domínio já no Bash, né? Então, o comando inicial aí é o AZ, né? Com AZ você vai ter aí várias funções, né, que você pode estar utilizando. Então, de ter o AZ, você vai ver as opções que você pode estar utilizando para gerenciamento, né? No caso, né, do exemplo que a gente deu, vou dar um clique aqui para ficar mais fácil a visualização. Eu vou digitar lá o comando AZ group para listar, né, os grupos o grupo de recursos que a gente tem. List, ok?
Então ele vai listar quais são os grupos que a gente tem. Observe que o grupo que a gente acabou de excluir não foi listado. Uma opção que a gente tem, né, é criar esse grupo, né? A gente pode criar esse grupo. Então, se você der o comando AZ group create, observe o seguinte, né? Você não sabe a sintaxe do comando, né? Você pode dar tab, dar enter, você vai ver as possibilidades que tem, né? No caso do create é para criar um grupo. Não sei a sintaxe completa de como que seria e de como que eu vou gerar esse grupo. Então, ele vai te dar aqui, ó, alternativas, né, de exemplo de como você vai criar esse grupo. Então, no caso do grupo, você precisa definir qual que é a localização que ele vai estar, né, e o nome do grupo, né? Então, a gente vem cá, vou pegar o comandinho aqui, né, completo, para facilitar, e vou alterar aqui o nome do grupo. Vou chamar de meu grupo. Ok? Então, ele está sendo gerado aqui, tá certo? E foi gerado aqui com o nome de meu grupo, tá certo? E é automático, tá, pessoal? Aparece também a questão da documentação aqui, né, sobre o comando. Então, você pode fincar, ó, clicar no link e automaticamente ele vai abrir aqui para você as opções, né, que você vai ter para geração dos comandos e tal, né? Então, é bem bacana e é bem intuitivo a ferramenta, né? Se eu der, como eu estou utilizando aí o bash, né? Se eu der um comando aqui, né, az group, para quem já tem costume, né, de utilizar o bash, né, a gente tem o operador pipe, né, az group list name, você vai ver o nome dos grupos que foram utilizados, né? Opa, desculpa, faltou aqui o wrap, né, para pegar o parâmetro name, tornar só o name dos grupos, ok? Então tá aqui, ó, meu grupo sendo gerado aí como um resource group, tá certo? E se você for lá na parte do portal, você vai ver que ele foi criado lá certinho, né? Tá funcional. Outra coisa que a gente pode fazer, né, só para ilustrar aí para vocês, você vai ver que tem a opção lá de criar VMs, né? Então, vamos dar um exemplo aqui para vocês, inserir essa VM que a gente for criar dentro desse grupo que a gente criou, né? Então, vamos dar o comando AZ, VM, que é referente a VMs, né? Create, da mesma forma, né? Eu não sei o comando completo, não sei a sintaxe, o que eu devo utilizar. Então, você dá inicialmente o comando, você vai ver quais são as opções que ele vai te dar, né? Automaticamente ele também abre uma ajuda aqui, né? Você pode utilizá-lo. Então vamos pegar aqui, vamos pegar um Linux, né? Essa é a primeira opção aqui, ok? Vamos copiar e vamos adicionar lá na nossa linha de comando lá. Então vamos alterar aqui para a imagem que a gente vai utilizar, o Ubuntu LTS, e vamos utilizar aqui o nome do grupo que a gente criou, né? Se eu não me engano é meu grupo. Ok? Bom, ele vai dar erro aí, né? Porque ele precisa que você gere, né? Se você estiver utilizando pela primeira vez, né? Ele vai te dar um erro aí de SSH para que você crie, né? Os parâmetros para acesso, né? Então tem que ficar esperto aí, porque você talvez vai ter que colocar um parâmetro adicional para que seja gerado, né, a sua chave SSH para acessar a máquina, tá certo? Foi gerada então a nossa máquina virtual, então você vai ver ela aqui, né, com IP público, né, que é o IP de acesso, mas como que a gente pode acessar? Então vamos pegar aqui, né, o IP dela, que automaticamente a chave foi cadastrada, né? Então a gente vai dar um SSH no IP público que foi listado aqui, tá certo? 55. Então você vai ver aqui, olha que maravilha, que estamos conectados na nossa máquina, na nossa VM lá, que a gente criou, né, com Ubuntu, beleza? Aqui, ó, estou conectado, o nome dela é MyVM, né? Eu não alterei o nome da máquina virtual, beleza? Se você, então dei um exit para sair da conexão, se você vir aqui, né, no grupo de recursos, você vai ver que existe o grupo de recursos meu grupo, né, e você vai ver que ele tem um recurso, né,
MyVM, né, que é o nome da minha máquina virtual, com outros recursos que, no caso, né, a máquina virtual vai precisar, né? No caso aqui, você vai ter um recurso para o disco, um recurso para ser criada a rede, enfim, para configuração de políticas de segurança, questões de vinculação do grupo do IP público, enfim. Então, os outros recursos são todos adicionados automaticamente nesse grupo de recursos que a gente gerou, né, referentes à criação dessa VM. Bom, se você deseja excluir, né, esse grupo de recursos, pode ser interessante, é uma prática, igual eu disse para vocês, que a gente vai adotar aqui. Sempre que a gente finalizar uma prática, você excluir o grupo de recursos que você gerou, né? Então você vai utilizar o comando azgroup, é bem intuitivo, né? azgroup delete, né, o nome do resource group, né, o nome do grupo de recursos, né? Então deu tab lá, ele vai automaticamente preencher o nome desse grupo, né, que eu criei, desse grupo de recursos, é meu grupo, ok? Ele vai perguntar se quer realmente excluir esse grupo de recursos. Ele vai inicializar o processo aí de exclusão desse grupo de recursos que a gente gerou. E com isso vai ser deletado lá todos aqueles recursos que a gente instalou, né, da VM, enfim, beleza? Foi concluída a exclusão do Resource Group, né? Se a gente, vamos fechar aqui o Cloud Shell aqui, né? Vamos mostrar então, o grupo de recursos, né? Você vai ver que automaticamente aqui o meu grupo, né, que é aquele recurso que a gente tinha criado inicialmente, foi excluído, né? E se você vir aqui na máquina virtual, você vai ver que a gente não tem nenhuma VM aqui instalada e tudo mais, né? Vamos dar um exemplo então de criar uma máquina VM aqui utilizando o portal, né? Então vamos criar uma máquina virtual, né? Selecionamos a opção e vamos utilizar então a assinatura padrão. A gente pode ter a opção aqui, né, de criar um novo grupo de recursos, ou seja, a gente não precisa ir na tela de recursos, né, a gente pode criar por aqui. Vamos colocar aqui grupo VM, tá certo? Como nome desse novo resource group, né, desse grupo de recursos. Vamos chamar essa máquina de VM Windows, ok? A região dela, né, vamos deixar essa região padrão. Ela vai ver que as redundâncias, enfim, no caso aqui não é necessário. Aqui padrão para mim ele já apareceu o Windows 10, né? Mas você tem várias opções aqui de imagens que você pode estar utilizando. Então você vem cá, vê as suas opções, né? Ele vai gerar aqui no Marketplace, aí você pode procurar aquela que vai te atender aí na sua estratégia, nos recursos que você vai utilizar, né? Debian, Ubuntu, enfim, são várias imagens aí. No caso aqui, né, de exemplo, eu estou utilizando então a imagem do Windows 10, ok? Desculpa, foi no lugar errado aqui, mas vamos voltar aqui, né? Então, coloquei aqui, né, grupo VM, o nome do grupo que eu vou criar, e vou chamar essa máquina virtual aqui, criar novo, grupo VM, ok? E vou chamar essa VM aqui de VM Windows, ok? Então você pode ir lá e verificar as opções. Bom, não sei se vocês vão lembrar, né, sobre a opção de instâncias spots, né? São aquelas instâncias que você vai permitir que você utilizem recursos ociosos, né, da nuvem. Então, quando você marca essa opção aqui, você está utilizando recursos ociosos, então pode ser que dado momento eles vão exigir de volta esses recursos, né, e automaticamente você vai perder todo o trabalho que você fez, mas para testes não tem problema, tá certo? Então você pode criar uma instância spot aí, tá certo? Que o custo tende a reduzir. Olha só, se você observar aqui, ó, uma máquina D2, né, ele está tendo o custo aqui de 0,4 centavos horas, porque ela é um tipo spot. Se você não usa esse tipo de solução, a gente vai ter um custo mensal aqui de $70, né? Então está relacionado aí, né, a capacidade de processamento, enfim. Aí a gente tem as opções aqui de escolher os tipos de máquinas que a gente vai utilizar.
Lembrando que, né, se a gente for ver aqui os tamanhos, né, dá para você ver os tamanhos aqui, né, as máquinas que são gratuitas são as máquinas do tipo B1, tá certo? Então as máquinas do tipo G1, B1 aqui, elas são consideradas gratuitas para a gente utilizar para teste, né? Mas nesse caso aqui, como a gente está utilizando o Windows 10 aqui, vou deixar essa conta aqui padrão. Aí a gente precisa fazer aqui o cadastro de um usuário, né? Vamos colocar como aula. Aí você tem que colocar uma senha gigantesca aí, né? Cumprindo todos os requisitos, tá certo? Necessários. Então, estou gerando a senha aqui, vai ser necessário para autenticar depois na nossa máquina, né? Ok. Aqui foi gerado. E como a gente está colocando uma máquina Linux, Windows, né? Ele vai utilizar então o EDP, né? 3389. Vamos deixar aqui essa opção marcada, né? Para a gente conseguir acessar remoto. E como a gente está utilizando o Windows 10, obviamente a gente tem a questão da licença também que você tem que estar ciente, tá? Então vamos para questões de disco, né? Você tem várias opções de discos, na verdade várias, não é mais diferentes opções de discos, isso vai muito da performance. Então, se você clicar aqui, ó, você vai ver que tem os detalhes sobre disco, né? Vai estar relacionado essas questões de disco ao tamanho, a taxa de transferência, né? Questão de alocação de recursos, enfim, né? Tudo isso é possível visualizar quando você está gerando. Então, vamos deixar padrão, né? Vamos deixar todos os outros parâmetros padrão. Automaticamente aqui ele tem algumas configurações de rede que ele vai alterar, né, que ele vai criar, principalmente para outras configurações de IP público. Tem que ficar atento para não marcar a opção de um IP sempre estático, né, porque isso gera custo adicional também. Né? Vamos avançando, e depois a gente vai detalhar esses serviços um pouco mais para frente, né, para que vocês tenham noção de todos os parâmetros aqui e opções que a gente tem. Aqui está o resultado da sua busca. Ok? Então, só aguardar, né? Ele vai, então a gente vai clicar aqui no botão de criar para que ele possa gerar a nossa máquina. Então nossa VM foi criada, né? Então a gente vai dentro do grupo VM aqui, né? Então vamos lá no nosso recurso e vai ser possível, né? Conectar a essa VM. Então a gente vem essa opção aqui, né? Conectar. Então vamos baixar o arquivo RTP, né? Para facilitar a nossa conexão, ok? Ele já automaticamente pegou o IP que está vinculado a essa VM que a gente gerou. Então baixei o arquivo, vou baixar um arquivo aqui. Bom, e vou conectar automaticamente essa VM. Ele está vinculado aqui ao Microsoft Remote Desktop, né? Então vou colocar o usuário que eu cadastrei, a aula e a senha gigantesca que a gente gerou lá, né? Ok, opa, continuando, e automaticamente quando eu entro, ele já vai para minha maquininha Windows sendo utilizada aqui, rodando bonitinho e leve. Tá certo? Então, tá aqui, né? Nossa VM, então, com Windows. Tá? Terminou, então, de fazer os nossos testes. Como é prática nossa, a gente pode vincar, né? No grupo de recursos, né? E deletar o nosso grupo VM aqui que a gente gerou, que automaticamente ele vai excluir todos os recursos que foram alocados para aquela VM, né? Então, vamos colocar o nome aqui, né? Grupo VM, ok? E vamos mandar excluir. Tranquilo, pessoal? Então isso é um paliativo, né? Um recurso que a gente usa, né? Vincular aos grupos de recursos para facilitar, né? O controle nosso em relação aos custos e tudo mais. Beleza, pessoal? Grande abraço. Até o próximo vídeo.